peguei um cone de fio náutico, tá? Esse outro lado ele tem uma parte igual a essa, e o que eu fiz foi aquecer uma serrinha e serrar para que ele fique com o formato para encaixar. Quem não tiver esse cone em casa, não tem problema, eu vou explicar também como fazer sem esse cone, tá? A gente vai reservar esse cone agora e a gente vai começar com a linha branca, tá? Eu tô usando, todas as cores que eu usar são da linha Anne. Como diz na descrição do vídeo, eu tô usando a agulha 2,5 e eu vou iniciar fazendo um círculo mágico e prendendo a minha linha. Agora, eu vou fazer 7 pontos baixos aqui dentro. Puxo o meu fio do meio para fechar o meu círculo mágico. Fecho com um ponto baixíssimo. E já subo uma correntinha para nossa segunda carreira. Agora, a gente vai fazer o aumento padrão do amigurumi, tá? Nessa primeira carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos para cada ponto. Então, em todos os pontinhos, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Se eu comecei com 7 pontos baixos, eu vou terminar essa carreirinha aqui com 14, ó. Já fiz 6, pulo pro próximo ponto, faço 2 pontos dentro do mesmo pontinho, totalizei 8. E assim eu faço pelo resto da carreirinha. Terminei a primeira carreirinha, eu fecho com ponto baixíssimo. E vou subir a segunda. Agora, a gente vai começar a espaçar os aumentos. Então, eu faço uma correntinha que equivale a um ponto baixo, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Aqui eu tenho um aumento. Agora, eu vou dar um espaço. No próximo ponto, eu vou fazer só um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Um ponto e mais um ponto dentro do mesmo pontinho. No próximo, eu vou fazer só um ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer de novo o aumento. E eu vou fazer assim por toda a volta. Eu vou terminar essa carreirinha, vou voltar pra gente iniciar a próxima e já dizer por quantas carreirinhas vocês vão fazer. Terminada mais essa carreirinha, eu vou também fechar com ponto baixíssimo. A próxima carreirinha, a gente vai fazer um espaço um pouco maior entre os aumentos. A gente vai fazer 2 pontos baixos entre um aumento e outro. Subo uma correntinha, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo, eu tenho um aumento. Agora, tá na hora da gente fazer os espaços. Então, no próximo ponto, eu fiz um ponto baixo. E como eu vou aumentar esse espaçamento, no próximo eu também vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiquei com um aumento e 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo pontinho. E agora, eu repito a sequência. Um ponto baixo, pulo pro próximo ponto, um ponto baixo. E agora, eu faço um aumento. Eu vou deixar escrito aqui na tela quantas carreirinhas, a descrição de cada uma das carreirinhas para vocês poderem pausar o vídeo aqui. Mas o que acontece? Quem tiver essa base vai fazer até que o nosso trabalho esteja do tamanho dessa base aqui de baixo, tá? Quem não tiver, quem for fazer sem a base, vai fazer até que a gente tenha 8 pontos baixos entre um aumento e outro. Mas, na hora de editar o vídeo, eu vou deixar escrito aqui como eu fiz, como eu vou fazer usando a base, tá? E do lado de cá eu vou deixar para quem não tem a base. Resumindo, a gente vai, nessa carreira a gente tem 2 pontos baixos e um aumento, na próxima 3, na próxima 4, e vai sempre aumentando o número de ponto baixo entre um aumento e outro em todas as carreirinhas. Aqui, como eu deixei escrito na tela, eu precisei fazer até ter 11 pontos entre um aumento e outro, tá? Ficou certinho para minha base. Agora, a gente vai trabalhar pegando só na argolinha de trás. Como a gente faz isso? E a gente não vai mais fazer aumento. Eu vou subir uma correntinha, que eu já tenho um ponto baixo. E aqui no meu ponto, eu tenho sempre 2 argolinhas. Normalmente, a gente pega assim, ó, envolvendo todo o ponto. Como a gente quer subir, eu vou pegar só na argolinha de trás, ó. E vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, pego só na argolinha de trás e faço um ponto baixo. E eu não vou ter nenhum aumento. A única coisa que eu vou ter que ter cuidado é para não pegar nas 2 argolinhas, que aí o meu trabalho vai subir. Então, eu vou fazer toda a volta sem nenhum aumento, fazendo somente ponto baixo.
e quando eu chegar ali no início, eu retorno aqui com vocês. Eu cheguei aqui no fim da minha carreira e agora a gente vai trabalhar em espiral. O que muda? Em vez da gente fechar com ponto baixíssimo, a gente vai ter um marcador porque a gente vai seguir trabalhando normal. Eu fecharia com ponto baixíssimo aqui. Eu vou só fazer um ponto baixo, só que agora pegando nas duas argolinhas e vou seguir trabalhando normal. Eu vou colocar o marcador aqui, ó, onde eu fiz o primeiro ponto dessa segunda carreira. E vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e sem diminuição, tá? Eu tô fazendo a segunda carreira sem aumento, né? A segunda carreira reta. Eu vou fazer por 5 carreiras, então eu vou terminar essa aqui que eu tô fazendo e vou fazer mais 3. Deixa eu colocar aqui pra explicar pra vocês o que é que a gente tá fazendo. Ó, a gente subiu. E agora a gente vai aumentar aqui pra cima, porque aqui a gente vai colocar enchimento. A gente vai forrar essa base, a parte de cima dela, pra ficar fofinha e pra não machucar a criança. Mas isso a gente vai fazer depois. Então, a gente vai fazer 5 carreiras retas aqui e aí eu volto com vocês, tá? Já fiz as 5 carreiras e já botei a minha base aqui, tá? Agora a gente vai iniciar as diminuições. Não precisa ainda colocar a base, tá? Só se quiser. Fica até um pouco mais fácil nas próximas carreiras colocar. Mas enfim, o que eu vou fazer? Tirei o marcador. E agora eu vou fazer aqui 11 pontos baixos. Vou fazer o primeiro, colocar meu marcador de volta e vou fazer mais 10 pontos baixos. Gente, importante lembrar que quem tá fazendo sem a base vai fazer 8 pontos baixos antes da diminuição, tá? E agora eu vou fazer uma diminuição. Pego 1, 2 pontinhos e transformo em um só. Agora eu vou fazer mais 10 pontos baixos. Eu falei 10 pontos baixos agora, mas é 11, porque no início a gente fez 1 mais 10, tá? É 11 porque a gente começou aqui os aumentos, a gente terminou os aumentos em 11 pontos baixos entre um aumento e outro. Agora eu vou fazer outra diminuição. Pego o primeiro, pego o segundo e faço uma diminuição. E eu vou fazer assim por toda a volta. 11 pontos baixos e uma diminuição. 11 pontos baixos e uma diminuição. Agora a gente vai diminuir o número de ponto baixo entre uma diminuição e outra. Para quem começou com 8, agora vai fazer 7. Para quem começou com 11, vai fazer 10, tá? E aí a gente vai fazendo assim. Eu vou deixar escrito aqui na tela. Quantas carreirinhas eu vou precisar fazer. É sempre a sequência contrária do que a gente vem fazendo. Só que aí já é legal a gente encaixar a nossa base, tá? E a gente ir colocando o enchimento conforme for fechando um pouco mais aqui. Porque a gente vai forrar, ó. Com enchimento, essa parte pra ficar fofinho, mas eu não vou colocar agora. Mas só pra mostrar pra vocês, porque agora quando eu voltar dizendo quantas carreirinhas eu fiz de diminuição, eu vou fazer até que fique um pouco justo aqui, eu já vou ter colocado o meu enchimento. Gente, olha só, eu fiz até ter um ponto e um aumento, tá? Como eu deixei escrito na tela. Quem vai fazer sem a base, precisa que essa parte fique um pouquinho mais larga pra ficar sustentável. Então, eu recomendo que quem vai fazer sem a base, que faça só até ter 3 pontos e um aumento, tá? Se ficar alguma dúvida, vocês comentem aqui que eu esclareço pra vocês. Agora, eu vou alargar aqui o meu fio e vou colocar um pouco mais de enchimento. Como tá apertado ali, tá bem justinho, bem fechadinho, eu vou pegar o meu enchimento e vou apertar com uma tesoura. Pronto, já coloquei mais enchimento, ficou bacana, ó, bem preenchidinho. E agora, a gente vai subir aqui 8 carreiras retas com a primeira cor. Eu vou fazer a primeira cor, o roxo, tá? Porque eu já fiz as minhas argolinhas, deixei só uma pra fazer com vocês depois. E como que eu vou mudar esse fio aqui? Eu vou tirar o meu marcador. Vou introduzir a minha agulha e em vez de puxar o fio branco, eu vou puxar já o fio roxo aqui, ó. Então, eu introduzi a minha agulha como fazendo um ponto baixo normal. E aqui eu já vou puxar o meu fio roxo. E vou finalizar o meu ponto baixo já com o meu fio roxo. Vou dar um nozinho aqui no que sobrou, vou cortar o meu fio branco. Vou dar um nozinho aqui no roxo com o branco.
Esses fios a gente esconde depois, a gente não precisa conduzir eles, tá? A não ser que queiram já ir fazendo escondendo. E agora aqui a gente vai trabalhar a carreira reta, ó. Eu não vou colocar meu marcador nessa primeira carreira, porque é óbvio que o início é onde começou o roxo. Deixa eu ver se eu consigo virar assim pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou trabalhar carreira reta, fazendo a volta aqui nessa base. Essa parte do trabalho é uma parte um pouquinho mais difícil, porque além de ser pequeno, tu tá fazendo a volta no trabalho, né? Tá? Então, eu tô fazendo a primeira carreirinha. Quando eu chegar aqui, eu vou seguir trabalhando em espiral normal. Eu vou fazer toda a volta e volto pra gente iniciar a próxima juntos. E aí, eu já vou colocar o meu marcador. Terminei de fazer a primeira volta em roxo, eu vou subir a segunda fazendo normal, como a gente vem trabalhando, em espiral, sem fazer correntinha, e eu não fechei com ponto baixíssimo também. Então, faço aqui, ó, a primeira, coloco o meu marcador e vou fazendo a volta. Eu tô na segunda carreirinha. Eu vou fazer, aí é pra quem trabalhar com base ou sem base, tá? Eu vou fazer 8 carreirinhas no roxo. Fiz aqui as 8 carreirinhas e já cortei o meu fio. Agora eu vou trocar a cor. Como eu vou fazer argolas de 5 cores, eu vou fazer colorido para a criança associar as cores e tentar combinar, tá? Então, eu vou colocar aqui a cor verde agora. Então, como eu vou fazer? Da mesma forma para trocar a cor. Vou inserir a agulha e vou puxar o meu novo fio. E já vou fazer um ponto baixo com esse meu fio. Vou dar um nozinho e vou seguir trabalhando 8 carreirinhas retas. Esses fiozinhos aqui, como eu disse, a gente esconde depois, não precisa esconder agora ou conduzir eles. Nessa primeira carreira eu não ponho marcador, porque o início da carreira é onde mudou a minha cor. Quem quiser colocar, não tem problema, pode. E agora eu vou trocar para cor verde, tá? O que acontece? Eu vou fazer 8 carreiras de cada uma das cores que vocês escolherem para fazer as argolas depois do nosso urso, do nosso bichinho. Então, eu tô fazendo com o verde, eu vou terminar com o verde. Vou fazer com o amarelo, depois eu vou fazer com o rosa e vou deixar o laranja por último. Já vou explicar para vocês por quê. Eu fiz a minha argolinha com laranja, eu tô fazendo meu ursinho todo com o resto de fio. E eu não tenho mais linha laranja, só para fazer as patinhas. Talvez nem para as patinhas, ó. Eu não tenho mais fio laranja. Então, o laranja eu vou deixar por último, que vai passar provavelmente daqui, do fim da nossa base, que eu vou fazer branco na parte que eu encaixar o laranja, tá? Então, eu vou fazer, quando eu chegar aqui no fim da base, eu vou voltar pra explicar pra vocês como vocês vão fazer a partir daqui, quem tá fazendo com a base. E quem tá fazendo sem a base, é só fazer as 5 cores com 8 carreirinhas retas cada uma. Gente, olha só. Fiz as 4 cores mais o branco, que vai ser da minha argola laranja, conforme eu expliquei pra vocês. E já coloquei enchimento aqui, ó, porque passou realmente da minha base. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 carreiras de diminuição pra gente fechar esse bico aqui. Tiro o meu marcador. E essa primeira carreira de diminuição vai ser da seguinte forma. Eu vou fazer 3 pontos baixos. 1... Já vou colocar meu marcador aqui de volta. 2, 3 e uma diminuição. Pego o primeiro, pego o segundo e faço um ponto baixo. Novamente. 1, 2, 3. E faço uma diminuição. Pego o primeiro, pego o segundo e faço um ponto baixo. E 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora, a próxima carreirinha vão ser 2 pontos baixos. Então, eu faço 1 e coloco meu marcador de volta. Faço mais 1 e faço uma diminuição. Então,
Então, essa carreira vai ser assim, 2 pontos baixos e uma diminuição. E a próxima carreirinha vai ser um ponto baixo e uma diminuição, para já fechar essa parte do nosso trabalho. Não esqueçam de ir colocando mais enchimento para ficar bem preenchidinho. Ó, cheguei aqui no fim, ó, da última carreirinha. Agora eu vou cortar o meu fio. Eu vou deixar um pedacinho bom, relativamente bom do meu fio. Vou arrematar. E eu vou costurar essa última parte aqui, esse mini buraquinho que ficou ali, tá? Então, tá pronta a base do nosso bichinho, tá? Agora, a gente vai reservar, porque a gente vai fazer as argolinhas de encaixar nele. Ó, gente, eu já fiz 4, tá? E eu deixei uma pra fazer com vocês, das cores que a gente usou no corpo do nosso bichinho. A única cor que falta aqui do meu é o rosa, tá? Que foi a que eu deixei pra fazer com vocês. Eu vou pegar e vou fazer um círculo mágico sempre com a mesma agulha. Vou prender a minha linha, processo inicial padrão do amigurumi. E eu vou fazer aqui dentro 8 pontos baixos. Fiz os meus 8 pontos baixos. Vou puxar o meu cordãozinho para fechar o meu círculo e vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro. Agora, a segunda carreirinha padrão também, eu vou subir uma correntinha que equivale a um ponto baixo. Vou vir no mesmo ponto e fazer mais um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa e em todos os outros. Então, eu vou terminar essa carreira aqui com 16 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar só carreiras retas, tá? Então, eu vou vir aqui onde eu fecharia com ponto baixíssimo e já vou fazer um ponto baixo. E aí, já vou colocar meu marcador, porque a partir de agora eu vou precisar marcar as minhas carreirinhas. E agora, vou só trabalhando carreiras retas. A gente já fez uma carreira com 16 pontos, né? A gente vai fazer mais 49. A gente precisa totalizar 50 carreiras de ponto baixo reto. Então, eu já tô terminando aqui a segunda. Chegando aqui no fim, eu tiro o meu marcador e sigo trabalhando. Eu já tô iniciando aqui a terceira carreirinha. Fiz as minhas 50 carreirinhas, eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento aqui. E vou arrematar o meu trabalho. Eu gosto de sempre dar uma enroladinha assim, ó, pra ficar bem parelhinho, tá? Como que a gente vai costurar? Essa parte aqui é uma parte mais bicudinha, né? A gente vai encaixar ela aqui, ó, pra ficar o mais redondinho possível. E aí, eu cortei o meu fio e agora eu vou passar na agulha da tapeceira e vou costurar. Os primeiros são os mais complicadinhos de fazer, porque a gente precisa segurar direitinho aqui as duas pontas, ó. Mas depois de fazer alguns pontos, já fica bem tranquilo, tá? Vou arrematar, vou puxar bem e vou esconder o meu fio. Vou passar por aqui, por alguns pontinhos e arrematar também. Passar por mais alguns pontinhos e agora sim eu vou cortar o meu fio. Tá? Então, tá pronta a minha argolinha. Agora, vocês vão fazer as outras 4 argolinhas de cor distinta, tá? Feitas as 5 argolinhas totais, a gente vai reservar elas. E agora, a gente vai fazer as perninhas. Eu já fiz da cor laranja, ó, ficou dessa forma aqui. A gente vai costurar na lateral das argolinhas, cada uma da sua cor. E eu vou fazer uma com vocês aqui, e depois vocês façam para todas as outras argolinhas. Vou pegar a linha de uma das cores que eu tô trabalhando e vou fazer um círculo mágico padrão amigurumi, né? Vou prender a minha linha. Vou fazer aqui dentro do meu círculo mágico 6 pontos baixos. Feitos meus 6 pontos baixos, eu vou fechar o meu círculo mágico e fechar com ponto baixíssimo. A segunda carreirinha também é o mesmo padrãozinho que a gente vem fazendo. Eu vou subir uma correntinha que equivale a um ponto baixo, vir no mesmo e fazer mais um ponto baixo. No próximo,
2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos e em todos os outros. Então, a gente vai terminar essa segunda carreirinha aqui com 12 pontos baixos. Terminei a minha segunda carreirinha, fechei com ponto baixíssimo e a terceira carreirinha também é padrão. Vou subir uma correntinha que equivale a um ponto baixo, vir no mesmo ponto e fazer mais um ponto. No próximo, eu vou fazer só um ponto baixo. No próximo, que é o terceiro, vou fazer 2. E no quarto, eu vou fazer só um novamente. E eu vou fazer assim por toda a volta. Terminada essa carreirinha, a próxima carreira vai ser uma carreirinha reta, tá? Então, eu vou subir uma correntinha que equivale a um ponto baixo, vir no próximo e fazer um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e em todos os outros. Então, a gente vai terminar essa carreirinha com 18 pontos e a gente vai ter 2 carreirinhas com 18 pontos. Totalizada essa carreirinha, a próxima carreirinha vai ser toda de diminuição. Eu vou subir uma correntinha que equivale a um ponto baixo, já vou fazer uma diminuição aqui nos 2 próximos. Eu pego o primeiro, pego o segundo e tiro todos de uma vez só. Já vou fazer outra diminuição. Pego o primeiro, pego o segundo e tiro todos de uma vez só. E assim por diante, ó. Pego o primeiro e o segundo e tiro todos. Eu vou totalizar aqui 9 pontos baixos nessa carreirinha. Totalizada toda a minha volta de diminuição, já ficou fechadinha a minha patinha. Eu já vou colocar enchimento. Gente, é nada de enchimento, porque o enchimento vai só na pontinha para que a pata fique maleável, tá? Agora, eu vou subir uma correntinha e vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. 9 pontos baixos, ó. 9, cheguei aqui no início. Fecho com ponto baixíssimo. Eu vou fazer 5 carreirinhas assim. Eu já fiz uma e agora eu vou fazer mais 4. Carreirinhas retas com 9 pontos baixos. 5 carreirinhas, olha que graça que ficou essa patinha. Eu cortei meu fio e já coloquei na agulha do tapeceiro, porque a gente vai costurar achatadinha essa peça, porque dessa forma vai ficar mais fácil pra gente costurar nas argolinhas depois. Vocês vão fazer 2 patinhas para cada cor, tá? Porque elas vão, ó, aqui tá a nossa costura. A gente vai prender uma desse lado e uma do outro lado bem centralizada. Eu já vou costurar essa com vocês, porque depois que vocês fizerem todas as patinhas, vocês já vão poder prender, tá? Então, eu vou posicionar aqui bem no meio. Ó, a minha costura tá aqui, que é a parte que vai ficar pra trás. Eu vou posicionar minha patinha aqui e vou costurar ela aqui na lateral da minha argolinha. Prendi bem, já arrematei. Eu vou esconder o meu fio agora e eu vou arrematar por algumas vezes, porque essas patinhas aqui, provavelmente as crianças vão puxar. Então, ela tem que estar super bem presa, tá? Passei o meu fio aqui, ó. E vou arrematar aqui também. Vou passar o meu fio. Coloquem fora esses restinhos de fio, tá? Então, eu vou fazer outra patinha, vou prender aqui e em todas as outras argolinhas. Fiz todas as argolas com as patinhas, olha que graça que ficou. Agora, a gente vai reservar para fazer a cabecinha do nosso bonequinho. A minha linha branca, que foi a linha que eu fiz a parte de baixo. E mesma coisa, tá, gente? Círculo mágico. Prendo a minha linha e vou fazer aqui dentro 7 pontos baixos. Feito isso, eu fecho meu círculo mágico. Fecho com ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e a mesma coisa, faço aumento para todos os pontos. Então, eu vou terminar essa segunda carreira aqui com 14 pontinhos. Como a gente já vem fazendo toda essa parte, todo o trabalho assim, eu já vou só explicar para vocês aqui, tá? Eu tô fazendo essa carreira aqui, que é de aumento em todos os pontos. Eu vou fazer a próxima com um aumento e um ponto, a próxima com 2 aumentos e um ponto, e a próxima com 3 aumentos e um ponto. E aí, a gente vai terminar com 35 pontos. Então, eu vou terminar essa carreira e vou fazer as próximas 3 de aumento. Feita todas essas carreirinhas, eu vou medir aqui pra mostrar pra vocês que tamanho tá ficando, pra vocês conseguirem ver se tá ficando igual, tá? Ficou com 4,5 cm de diâmetro. Agora, a gente vai fazer só carreira reta. Então, eu vou subir uma correntinha e vou ir fazendo a volta.
eu vou colocar um marcador, porque agora a gente vai trabalhar em espiral. Agora a gente não vai mais fechar com ponto baixíssimo. Então, eu vou só fazer carreiras retas por 10 carreirinhas. Essa parte da cabeça eu tô só explicando pra vocês e não fazendo carreira após carreira, porque é basicamente igual, só muda o número de pontos, né? Então, agora são carreiras retas. Eu tô fazendo a primeira e vou fazer mais 9. Vou totalizar 10 carreiras retas aqui, fazendo a volta na cabeça do nosso ursinho. Eu coloquei na tela que é pra fazer até 2 pontos baixos entre um aumento e outro, para depois fazer as carreiras retas, porque eu fui encaixar no meu bonequinho e ficou grande com 3. Então, por isso que eu fiz até 2. Então, ficou a carreira com os pontos baixos, a carreira com aumento para todos, a carreira que é um ponto baixo e um aumento, e a carreira que é 2 pontos baixos e um aumento, e depois as retas. Agora, a gente vai voltar a fazer aumento. Só que nessa primeira carreira, a gente vai pegar só na argolinha de trás. A gente parou em 2 pontos altos e um aumento, né? Então, agora a gente vai fazer 3. Então, eu vou fazer o primeiro ponto baixo aqui, tudo ponto baixo. Pegando na argolinha de trás. Vou colocar o marcador. Vou fazer mais 2 para totalizar 3. Agora, eu vou fazer o aumento, sempre pegando na argolinha de trás, ó. E agora, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E agora, o aumento. Então, essa vai ser a carreirinha de aumento, a primeira. Depois, a gente vai continuar, fazer 4 pontos baixos e o aumento, 5, 6, 7 e 8. Até ter 8 pontos baixos entre um aumento e outro. Fiz todas as carreiras até ter 8 pontos baixos entre um aumento e outro. Agora, o que a gente vai fazer são só carreiras retas de novo, tá? Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto baixo. Vou colocar o meu marcador. E vou trabalhar por toda a volta. Eu tô fazendo a primeira carreirinha reta, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Eu vou fazer um total de 7 carreirinhas, então, eu vou fazer essa aqui e mais 6. Pronto. Fiz todas as 7 carreiras retas. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai empurrar essa parte aqui pra dentro, ó. Olha que legal. E o nosso enchimento vai vir aqui. Agora, eu vou começar a diminuir o rostinho do nosso bichinho. A gente vai diminuir na mesma proporção que a gente aumentou. Lembra que a gente aumentou até 8 pontos baixos entre um aumento e outro? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que diminuindo. Então, eu vou fazer 8 pontos baixos aqui. Fiz o primeiro. Devolvo meu marcador. E vou fazer mais 7 para totalizar 8. Então, 2, 8. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Pego o primeiro, o segundo e tiro todos. Mais 8 pontos baixos. 8 e uma diminuição. E essa vai ser a sequência dessa nossa carreirinha. A gente vai seguir diminuindo dessa forma e eu vou voltar para iniciar a segunda carreira de diminuição com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Mas para quem quiser já ir fazendo, a gente vai diminuindo proporcionalmente. Quando tiver mais fechadinho, eu também vou voltar para a gente colocar o enchimento junto e os olhinhos. Cheguei aqui no meu marcador, terminei toda a carreira de 8 pontos entre uma diminuição e outra, e agora eu vou fazer com 7. Então, vou fazer um ponto alto, um ponto baixo aqui, que é o início dessa minha próxima carreirinha. E vou fazer mais 6 pontos baixos, totalizando 7. E agora uma diminuição. Tá? Então, vocês vão diminuindo assim proporcionalmente. Eu volto quando tiver um pouquinho mais fechadinha essa nossa cabeça. Quando tiver um pouquinho mais fechadinha a cabeça do nosso ursinho, pra gente colocar o enchimento junto e os olhinhos. Gente, coloquei a câmera numa posição diferente, tá pegando um fundo ali, pra eu conseguir ficar melhor pra mostrar pra vocês. Eu tô na carreirinha, tô terminando a carreirinha de 3 pontos e uma diminuição, tá? Já coloquei os olhinhos, eu coloquei, ó, essa carreirinha aqui é 3 pontos e uma diminuição, essa 4, essa 5 e essa 6. Foi nessa carreirinha aqui que eu coloquei os olhos. Coloquei um já coloquei a travinha, e o outro eu coloquei com um espaço de 6 pontos baixos entre um e o outro, e agora eu vou colocar a travinha.
Tá? Prontinho. Agora eu vou seguir trabalhando. Agora eu vou fazer a carreira. Já coloquei um pouco de enchimento, agora eu vou colocar mais. A gente vai apertando ele, acomodando pra ficar bem redondinho. Ó. E agora eu vou fazer a carreirinha de 2 pontos e uma diminuição e a de 1 ponto e uma diminuição, mas eu queria vir aqui pra mostrar pra vocês como que tá ficando, olha que graça. Cheguei ao fim da carreira, onde a gente tem 1 ponto e uma diminuição. A próxima carreirinha, a gente vai fazer toda em diminuição. Então, eu vou pegar o primeiro e o segundo ponto e já fazer uma diminuição. Vou colocar meu marcador aqui de volta. E aí, a gente não vai ter nenhum ponto entre uma diminuição e outra. A gente já vai pular para os próximos dois e já fazer mais uma diminuição, ó. Tá? E assim por diante até a gente chegar aqui. Cheguei aqui no fim e eu não fiz nada, só cortei o meu fio, porque agora eu vou arrematar. Tirei o marcador, né? E eu vou costurar essa voltinha. Vou passar o meu fio na agulha da tapeceira. E vou costurar aqui pra fechar essa minha voltinha. Cabecinha finalizada, agora a gente vai decorar com a boca e a sobrancelha. Eu peguei um barbante preto, coloquei na minha agulha de tapeceiro e eu vou começar pela sobrancelha. A sobrancelha eu vou fazer um mini risquinho nesse sentido que tá a agulha. Então, eu vou introduzir a agulha um ponto antes. Vou deixar um pedaço de fio aqui pra eu arrematar e esconder. E vou só pular um pontinho na diagonal. E já vou pegar a minha agulha pra que saia no outro olhinho, pra gente já fazer essa sobrancelha do outro olhinho, tá? Então, aqui tem 4 pontos, ó, pela frente da agulha. E no outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou descer um pontinho e já vou direcionar essa agulha por dentro para que venha aqui, ó, na reta do olho, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas abaixo. Que assim, com o mesmo fio, a gente vai fazer a sobrancelha e a boca. Tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer na diagonal, ó. Pra que fique uma boquinha sorrindo. Vai ficar falhado, vocês vão perceber que vai ficar falhado, não tem problema, porque a gente vai voltar com esse fio. Então, eu preciso vir aqui com essa agulha. Percebam que eu tô introduzindo um ponto pro lado e já voltando nesse mesmo ponto. Pra que a gente volte com a boquinha, ó. Não vai ficar camada dupla, porque a gente vai alinhavar. Dessa forma aqui, ó. Gente, eu arrematei esse aqui, ó, eu puxei o fio aqui pra baixo. Aqui no fim da sobrancelha, eu enfiei a agulha e puxei aqui pra baixo. Agora, a boca, eu vou colocar o mais próximo possível esse fio, ó, por aqui. E vou fazer a mesma coisa, vou trazer aqui pra baixo. Já fazer agora os chifres. Colocar o cabelo e terminar. Ó, eu já fiz um dos chifres, a gente vai fazer outro agora juntos. E aí, eu vou explicar um pra vocês e vocês vão fazer 2. Eu vou pegar a minha linha amarela, vou fazer um círculo mágico, prender a minha linha. Vou fazer 6 pontos baixos aqui dentro. Vou puxar o cordãozinho pra fechar meu círculo mágico e não vou fazer ponto baixíssimo. Eu já vou seguir trabalhando ponto baixo aqui, que já vai ser a minha segunda carreirinha.
colocar meu marcador e vou fazer carreiras retas. A gente não vai fazer nenhuma carreira de aumento. Todas as carreiras vão ter 6 pontos baixos. E eu vou fazer 9 carreirinhas dessa forma. Essa que a gente fez os 6 pontos baixos e mais 9, tá? Então, vai totalizar, na realidade, 10. Bem rapidinho, ó. Já terminei a segunda. Tô iniciando a terceira. E quando eu tiver 10, eu volto com vocês. Costurei um dos chifrezinhos, ó. E agora eu deixei o outro pra fazer aqui com vocês. Eu vou pular aqui, ó, entre um e outro. 1, 2, 3. No quarto pontinho, eu vou passar a minha agulha da tapeceira e vou prender aqui. E aí, a gente vai costurar da mesma forma que a gente vem costurando as argolinhas e todas as pecinhas, tá? Olha que graça que fica. Vou arrematar. Corto meu fio. E tá preso o outro chifrezinho do nosso bonequinho. Agora, os cabelinhos, lembra que eu pedi pra vocês não colocarem fora os pedacinhos que sobravam durante o trabalho? A gente vai dobrar eles entre 2, ó, fazendo assim uma argolinha. Aí, a gente pega a agulha de crochê e vai prendendo eles aqui. Vai ficar um de cada tamanho, é assim mesmo. Depois, a gente corta todos, tá? Eu vou fazer mais um aqui, porque no fim eu fiquei falando e não expliquei pra vocês como que a gente vai prender. Ó, eu dobro em 2. Venho aqui em um dos pontos e introduzo a minha agulha. Como a gente faz franja. E puxo essa argolinha, ó. E aí, passo por dentro arrematando. Eu vou colocar alguns entre os chifres aqui, ó. Entre os chifres até que atrás um pedacinho. Agora que eu já prendi todos os cabelinhos, tá na hora da gente cortar e deixar eles do mesmo tamanho. Então, é no olho mesmo, tá? A gente vai cortando. Pra que eles fiquem mais ou menos parelhinho. Eu quero... Deixa eu pegar outra tesoura que é melhor. Eu quero que eles fiquem um pouquinho menor que os chifres, aqui no meu caso, né? E tá pronto, ó, o nosso bichinho. Vou tentar mostrar aqui pra vocês deitado. Gente, olha só. Gravando pra vocês, eu não vi que ficou esse espacinho aqui entre a boca, ó. Mas é só desmanchar e refazer a boquinha, a parte da boquinha, tá? É só tirar o fio aqui e refazer a parte da boquinha.